Hoje falaremos sobre os distúrbios da função glomerular. E, em primeiro momento, é interessante que a gente discuta a diferença entre doença e síndrome, para começar a falar sobre esses distúrbios da função glomerular. Síndrome é definida por um conjunto de sinais e sintomas. E aí, esses sinais e sintomas podem ter variáveis causas. Inclusive, essas causas podem ser variáveis doenças. Elas podem ser concomitantes ou não para poder causar aquela síndrome específica. E, por exemplo, a síndrome nefrítica pode ter como causa, pode ter como apresentação de sintomas, diversos tipos de doença glomerular. A síndrome nefrótica é a mesma coisa. E às vezes pode ser que uma doença glomerular apresente tanto um padrão de síndrome nefrítica quanto um padrão de síndrome nefrótica. Nessa aula aqui, a gente vai falar sobre as doenças glomerulares e vai também falar sobre síndrome nefrítica e nefrótica, que podem ser uma apresentação clínica muito característica de algumas doenças glomerulares específicas. Bom, glomerulonefrite é um processo inflamatório que envolve estruturas glomerulares. Existem outros tipos de doença que cursam com inflamação em outras partes das células renais. A gente vai focar aqui nas glomerulopatias, cuja etiologia está relacionada com disfunções em células que estão na parte do glomérulo. Pode ser que essa glomerulonefrite seja um distúrbio primário, tipo, tem uma doença só para ela, ou ela também pode ser uma complicação de alguma outra doença. Por exemplo, lúpus, diabetes, causando a inflamação no glomérulo. E aí, certos tipos de sintomas. E aí, dentro da patogênese das doenças glomerulares, a gente pode ter dois tipos de lesão. A gente pode ter lesão resultante de anticorpos que vão reagir contra antígenos glomerulares fixos ou antígenos depositados dentro do glomérulo. Significa que possa existir uma reação de imunidade cruzada com a identificação do nosso organismo do antígeno de alguma parte do glomérulo. Possa ser que aconteça antes uma infecção e aí um antígeno, que pode ser uma proteína, o que for, uma parte desse micro-organismo invasor é reconhecida pelo nosso corpo e combatida pelas nossas células de defesa. Aí o organismo vai entender que aquele antígeno, ou seja, aquela proteína, não sei o que, daquele micro-organismo, é algo a ser combatido. Só que aí pode ser que esse antígeno desse organismo, desse micro-organismo, seja muito parecido com alguma proteína que está dentro de alguma célula glomerular ou na superfície de alguma célula glomerular. E aí o corpo passa a atacar o próprio corpo, passa a atacar a célula do próprio glomérulo e isso causar uma inflamação, uma glomerulonefrite. A lesão também pode ser resultante de complexos antígeno-anticorpo que estão circulando no sangue e vão parar na membrana glomerular quando forem ser filtrados, porque o sangue é filtrado. E assim, esses antígenos eles podem ser responsáveis podem ser tanto exógenos, como eu falei, um micro-organismo fora do corpo. Por exemplo, antígeno da membrana dos streptococcus,
dos estreptococos, como serem antígenos de origem endógena, autoanticorpos, contra o ácido desoxirribonucleico, no lúpulo eritematoso sistêmico. E aí, isso já ser uma característica do sistema imunológico daquele indivíduo. Não houve antes uma sensibilização por um outro micro-organismo que causou esse mecanismo de autoimunidade, uma imunidade contra si mesmo. E aí, para ilustrar o que acabamos de falar nesse item e nesse item aqui está o primeiro caso, onde anticorpos são dirigidos contra a membrana basal do glomérulo e eles deixam a circulação e aí eles vão interagir aqui na membrana basal com antígenos. Eles estão vindo só os anticorpos da circulação para a membrana basal. Aqui, os anticorpos já chegam com o antígeno, então eles chegam como complexo antígeno-anticorpo. E eles já vão chegar com o antígeno e vão causar inflamação. E aí, a gente pode ter uma glomerulonefrite aguda. A glomerulonefrite aguda tem como causa agentes infecciosos, como streptococcus e os estafilococos da endocardite. Streptococcus pode causar muitas doenças, dentre elas faringite, doenças de pele. Endocardite pode ser causada por Staphylococcus aureus e Streptococcus viridans, que também podem ser uma causa dessa glomerulonefrite aguda. Além dessa causa infecciosa, a glomerulonefrite aguda pode ser causada também pela deposição de imunocomplexos em doenças autoimunes, como o lúpus eritematoso sistêmico e a nefropatia por IgA. Mais uma vez, para ilustrar, aqui a gente tem um fluxograma de muitas causas de muitas doenças glomerulares e aqui, bem resumido, a categorização dessas doenças de acordo com os seus mecanismos imunes envolvidos em suas respectivas patogêneses, ou seja, envolvidos em seu desenvolvimento. Aqui as glomerulonefrites que tem como fator dentro da sua patogênese anticorpos antimembrana basal. E esses anticorpos eles vão estar na circulação, vão entrar em contato com a membrana basal e vão causar uma glomerulonefrite. E aí a gente tem a síndrome de Goodpasture e a glomerulonefrite anti-membrana basal. E aqui ele colocou um sintoma característico de cada uma delas, do curso de cada uma dessas doenças. Aqui a gente tem, só relembrando, deposição do complexo antígeno de corpo circulante. Aqui é glomerulonefrite por imunocomplexos. A gente vai encontrar nessas glomerulonefrites por imunocomplexos na parede dos capilares ou na parte mesangial. E aí, exemplos, a gente tem aqui a glomerulonefrite pós-streptocócica aguda, que é um grande representante, bem comum, está bastante em prova. E aí você pode ter uma infecção streptocócica aguda. Ainda nesse tipo de glomerulonefrite, a gente tem paredes espessas e grandes hipercelularidade endocapilar também. Agora a gente vai para as síndromes nefríticas. Uma grande representante da síndrome nefrítica é a glomerulonefrite rapidamente progressiva. E a gente também tem a síndrome nefrótica.
como representante dessa síndrome, a gente pode ter os distúrbios assintomáticos de segmento urinário e podemos ter também a glomerulonefrite crônica. A priori, as síndromes nefríticas vão desencadear uma resposta inflamatória proliferativa, que vai diminuir um pouco a permeabilidade do glomérulo, ao mesmo tempo que essa inflamação vai causar uma hipercelularidade e um engurgitamento e uma permeabilidade seletiva. Também uma diminuição da taxa de filtração. E a síndrome nefrótica vai aumentar a permeabilidade do glomérulo. A síndrome nefrítica aguda tem um quadro clínico geralmente marcado por um início súbito de hematúria, que pode ser uma hematúria microscópica ou macroscópica. E aí, no exame de urina, você vai ter os cilindros hemáticos, que vão ser basicamente as hemácias na urina que passaram por algum tipo de filtração glomerular. Elas conseguiram ultrapassar a barreira glomerular exatamente por conta dessa inflamação. Você também pode ter uma proteinúria, só que ela vai ser uma proteinúria subnefrótica. Você vai ter uma redução da taxa de filtração glomerular. Você vai ter oligúria e sinais de disfunção renal. Você também pode ter azotemia. São níveis elevados de ureia e outros compostos nitrogenados no sangue. Um grande exemplo das síndromes nefríticas é a glomerulonefrite pós-streptocócica. E aí, no caso do manual do professor, foi dado esse problema aqui. Antônio tem 8 anos, uma criança, foi levado para consulta na unidade básica e está apresentando edema facial e hematúria. Né? Enfim, outra coisa que poderia estar aqui também é a presença de edema e de hipertensão. Mas o edema da síndrome nefrítica não é tão grande quanto o edema da síndrome nefrótica. E aqui é mais característico da síndrome nefrítica a existência da hipertensão. E não necessariamente você tem uma redução da taxa de filtração glomerular, mas não necessariamente em todos os casos. Aí, nesse menino, ele tem 8 anos, ele tem edema palpebral, pressão arterial elevada. E aí ele perguntou o histórico de infecção de garganta de pele. A gente tem o edema no rosto do menino. Ele está hipertenso, a gente não avaliou a urina. Avaliou sim. Então tem hematúria também. A tríade da síndrome nefrítica é edema, hipertensão e hematúria. Então, a coisa que você precisa ter para você falar que isso aqui é a síndrome nefrítica é hematúria. Aí, essa GNPE é um tipo de glomerulonefrite aguda. Só que ela é do tipo infecciosa. Ela pode ser difusa também. Pode ser uma glomerulonefrite difusa aguda. Ela é mais comum em crianças, geralmente segue esse quadro clínico muito característico de infecção prévia ou faringite ou de pele. E ela é uma doença por imunocomplexos, com a deposição desses imunocomplexos com complemento no rim.
né? Aí aquela tríade, hematura, proteinúria, hipertensão, características dessa síndrome nefrítica que vão surgir de 10 dias a várias semanas após a infecção. Como o diagnóstico clínico presuntivo tem uma grande sensibilidade e especificidade, a gente não precisa fazer a biópsia. Tem casos especiais de persistência da doença pós-tratamento que vão suscitar na gente o questionamento acerca de diagnóstico diferencial. Né? Pode ser, como eu falei, persistência dos sintomas após tratamento, sintomas tanto laboratoriais como clínicos. Pode ser o aparecimento da doença em faixas etárias não usuais, a epidemiologia dessa doença suscitando também diagnósticos diferenciais. Por exemplo, glomerulonefrite pós-streptocócica em adultos mais velhos. E uma coisa muito característica dessa doença é os níveis totais de complemento. E aí, o C3 está geralmente diminuído em mais de 90% dos pacientes. E geralmente ele está diminuído em crianças, né? Aí na microscopia óptica, os glomérulos estão aumentados, preenchem o espaço de Bowman. Tem essa hipercelularidade, com a infiltração de monócitos e células polimorfonucleares de defesa, né? Além disso, você também tem a proliferação das células glomerulares e às vezes crescente extracapilares, que crescem em decorrência dessa inflamação. Na imunofluorescência, você já vai ter a deposição granular de GG e GMC3 ao longo do parede capilar, e na microscopia eletrônica existirão depósitos subepiteliais eletrodensos, semelhantes a corcovas de camelo na membrana basoglomerular. O tratamento se baseia na erradicação da infecção estreptocócica com antibióticos e depois o controle da hipertensão e retenção de líquidos. Então, geralmente a gente vai dar um diurético para essa criança para diminuir esse edema, diminuir essa oligúria também, estimular que ela faça xixi. E aí essa doença tem um prognóstico bom. Ela é, na maioria das vezes, autolimitada, com recuperação da função renal e a resolução da hipertensão em algumas semanas, caso seja mesmo essa doença a que se trata. E ao longo dos meses a proteinúria e a hematura tendem a diminuir, de acordo com o tempo específico. Se não diminuir, aí você realiza uma biópsia. Aqui está a coloração para o componente C3 na imunofluorescência. Aí está nos capilares, no mesanjo. Aqui a gente tem a hipercelularidade, preenchendo até o espaço de Bowman. Aqui são os glomérulos, aqui é o fino, estreito espaço de Bowman. A gente também tem infiltração de polimorfonucleares, neutrófilos, por conta dessa inflamação. Aqui a gente tem uma questão, né, da prova integradora, com essa notinha aqui. E agora vamos para a síndrome nefrótica. Ela é definida também por uma tríade. E aí a tríade ela envolve essa proteinúria nefrótica, que é definida por uma albuminúria de mais de 3,5 gramas por dia, acompanhada por hipoalbuminemia e um edema importante, podendo até ser uma anasarca, que é um edema generalizado. Essa é a tríade: proteinúria nefrótica, hipoalbuminemia e edema generalizado. Você precisa, na síndrome nefrótica, ter
no certo, para você poder falar que é uma síndrome nefrótica ali, a hipoalbuminemia, né? Você também pode ter hiperlipidemia, que é o colesterol acima de 300 mg por decilitro. Aí ela tem a sua epidemiologia e sua classificação. Ela pode ser primária e idiopática com causas desconhecidas, ou secundária associada a doenças subjacentes, como diabetes, amiloidose ou lúpus, como a gente já falou. As causas comuns, ou seja, doenças comuns, que podem ser o estopim para o aparecimento da síndrome nefrótica, é a doença de lesão mínima, que é a mais comum e acontece mais em crianças. A nefropatia membranosa idiopática, que é mais comum em brancos e acontece mais em adultos. E a glomerulosclerose segmentar focal, a GESF, que também acontece mais em adultos e acomete mais afro-americanos. Na nefrose lipoídica, que é a doença por lesão mínima, a gente tem essa destruição difusa dos pseudófitos das células da camada epitelial da membrana glomerular. E a gente já falou aqui que a síndrome nefrótica, ela acontece e ela tem como um mecanismo fisiopatológico o aumento da permeabilidade, né? E aí, se você tem uma destruição difusa dos pseudófitos das células dessa camada epitelial, você vai acabar destruindo um pouco da barreira que faz tanto a filtragem de carga quanto a filtragem do tamanho das moléculas que passam por esses capilares glomerulares. Então você vai ter essa proteinúria. Essa doença da lesão mínima é mais comum em crianças, pode acontecer em adultos. Você também tem a glomerulonefrite membranosa, que também é uma causa primária, acontece mais em adultos. Você vai ter o espessamento difuso da membrana basal, devido também à deposição de imunocomplexos. Ela pode ser idiopática ou associada a distúrbios como lúpus, hepatite B crônica e diabetes mellitus. O lúpus, inclusive, é uma doença autoimune que geralmente acontece mais em mulheres e tudo mais, mas ele possui diversos tipos de padrão de acometimento dos rins. E eles, curiosamente, seguem os padrões das principais doenças glomerulares. Então, vai ter um padrão de acometimento que vai aparecer mais com glomerulonefrite membranosa, outro que vai aparecer mais com a doença de lesão mínima, outro vai aparecer mais com uma GESF, outro vai ter mais hipersolaridade, aparecendo mais com a peste epitocóxica. Mas enfim, a membranosa é muito característica dos adultos, é porque ela é a causa mais comum de nefrose. E ela acomete os adultos geralmente entre os 30 e os 60 anos. Temos também a glomerulosclerose segmentar, tem a esclerose de alguns glomérulos afetando apenas parte do tufo. Ele é comum entre afro-americanos e hispânicos, geralmente idiopática e pode estar associado a essas doenças daqui. Aqui uma ilustração da patogênese da síndrome nefrótica. Ela vai ter essa perda da integridade da membrana desses capilares glomerulares, que vai causar os sinais e sintomas que a gente falou. Aí, esse aumento da permeabilidade permite a passagem de proteínas do plasma, que estão ali no sangue, para o filtrado glomerular.
quando ela perde essas proteínas, ela perde em grande parte também a albumina, porque ela perde a barreira de carga, né? E perdendo a barreira de carga, existe uma grande probabilidade de você perder também a albumina. A membrana basal ela possui uma carga mais negativa. E a albumina também, então elas se repelem. Se ela perde essa barreira, não mais acontece. Aí também, auxiliado a isso, temos a barreira de tamanho. E aí não mais acontece a filtração dessa proteína. A albumina saindo do capilar sanguíneo em grande quantidade no profiltrado glomerular, perdendo a sua concentração sérica no restante do corpo, vai gerar uma redução da pressão coloidosmática. E aí o líquido ele vai acabar saindo dos capilares e indo para o terceiro espaço, indo para os tecidos intersticiais. E aí, nesse sentido, você pode ter edema pulmonar, por conta de... Você pode ter derrame pleural, você pode ter ascite, e aí uma compressão diafragmática por conta de uma ascite importante. Você pode ter, até além disso, peritonite bacteriana espontânea por conta dessa ascite e da propensão maior a infecções nesse sítio, nesse lugar de acúmulo de líquido. Além disso, a hipoalbuminemia ativa mecanismos compensatórios renais que exacerbam ainda mais o edema ao reabsorverem sal e água, por conta dessa diminuição da pressão coloidosmótica ou oncótica do sangue. Além disso, os pacientes com síndrome nefrótica eles têm maior risco de desenvolver trombose venosa profunda e tromboembolismo pulmonar, por conta também da perda urinária de anticoagulantes, né? Além disso, a hipoalbuminemia leva ao aumento dos triglicerídeos e lipoproteínas de densidade baixa. Você também tem, devido a um mecanismo de compensação do fígado, eu já vou explicar, e além disso você também tem um aumento da depressão de HDL, você também tem um aumento da excreção de HDL. Então é tudo meio catastrófico, né? Por conta da diminuição da pressão coloidosmática ou oncótica, o fígado vai tentar suprir essa falta de proteínas colocando lipoproteínas, fazendo o fígado produzir essas lipoproteínas. Tanto o LDL quanto o VLDL. Aqui você tem um caso clínico e acabou-se. Traduz.